Boa tarde, bom dia, boa noite. Estamos aqui para a parte 2 da oficina de estatística da reunião virtual da SBPC, que está sendo realizada em 2020, em atividades de dezembro ainda deste ano. Estamos aqui com a tenda da estatística, parte 2, medida do palmo da mão direita. Como muitos de vocês sabem, fizemos medidas de palmo da mão direita, ou melhor, recebemos as medidas online do palmo da mão direita de várias pessoas, professores, alunos, familiares, que deu mais de 200 mãos medidas. E na parte 1, em outubro, nós apresentamos o dot plot, que é o gráfico de pontos, e que foi uma coisa muito interessante, onde nós pudemos mostrar uma análise de dados e verificar se as mãos masculinas e mãos femininas têm aproximadamente o mesmo padrão ou se há alguma diferença entre elas. Os mesmos dados serão analisados hoje através de um outro gráfico que se chama box plot. Box é caixa em inglês, plot é gráfico, então esse é um gráfico de caixas ou diagrama de caixas. Na verdade, nós vamos resgatar os dados do palmo da mão direita, que foram analisados, como eu falei, em outubro, e vamos explorar a construção de um outro gráfico, que é pouco usado na escola básica. Esse gráfico já consta da BNCC como sugestão de análises iniciais. A nossa sugestão é que a análise inicial seja feita com esse gráfico que vocês estão vendo aí, que é o gráfico de pontos, que é o gráfico feito na parte 1 dessa oficina. E agora, a partir deste gráfico, nós vamos analisar como seria a construção do gráfico box plot. O gráfico que está aí é o gráfico do palmo da mão direita. Vocês lembram que era medida com a mão bem estendida, bem espalmada, e os valores eram arredondados para o inteiro mais próximo. Por isso que todos esses pontos, vocês estão vendo que são valores de mãos medidas com valores inteiros. Aqui está um gráfico tradicional do box plot. Então, aqui está a caixa, que seria o que dá o nome ao gráfico de box. Aqui estão hastes do lado esquerdo e do lado direito. E aqui tem uns asteriscos, que também são pontos que estão sendo analisados junto com todo esse corpo de dados. E a gente vai ver como é que essas medidas são usadas, as medidas descritivas, para criar este gráfico. Como é que eu monto um gráfico desse tipo? É isso que a gente vai abordar aqui. Este gráfico, assim como o gráfico de pontos, ele é utilizado para variáveis quantitativas ou numéricas. E não é usado para variáveis qualitativas. Então, nós vamos usar variáveis quantitativas ou numéricas, que é o tamanho da mão direita, que é aquela variável que nós estamos medindo, que nós recebemos as medidas, né? Esse gráfico utiliza somente 5 medidas calculadas a partir dos dados, são estatísticas. Essas medidas também são chamadas de estatística, que são medidas resumo dos dados. E, nesse caso, os valores coletados online do palmo de mão é que serão usados. Quais são as medidas que são usadas para construir o gráfico box plot? A mediana, o mínimo, que é o menor valor, o máximo, que é o maior valor, e duas medidas que, em geral, também não constam normalmente dos livros didáticos ou do programa da escola básica, e que pouco a pouco vão ser inseridos nesse programa, que são o primeiro quartil e o terceiro quartil. Vamos começar com os 3 primeiros: mediana, mínimo, que é o menor valor, e máximo, que é o maior valor. Vamos ver como é que a gente calcula esses valores. Voltando ao gráfico de pontos, para a gente explorar essas primeiras medidas, lembra que esse gráfico de pontos era sem separar masculino e feminino, são todas as 200 e tantas valores que estão medidos aqui. Então, como é que a gente começa a pensar em calcular valores, o mínimo, o máximo e a mediana? Bom,
O mínimo, como o nome já indica, é o menor valor observado, estaria aqui, é o 13. O máximo é o maior valor observado. E vocês estão vendo que nesse gráfico de pontos, cada bolinha aqui representa uma das pessoas, ou às vezes representa mais de uma, grupos de 10 para caberem todos aqui. Aqui nós temos o valor da mediana. Quem seria a mediana? A mediana a gente já vai ver com mais detalhe, mas grosso modo ela é o valor que separa metade dos valores à sua esquerda e metade à sua direita. E é claro que nesse contexto a gente está imaginando que os dados já estão ordenados. E de fato no gráfico de pontos o gráfico já está ordenado, né? Então a mediana desse conjunto seria 20. Então as três primeiras medidas para que a gente possa construir o box plot, já estão aí. E agora, as outras duas, primeiro quartil e terceiro quartil. Essa palavra quartil já dá uma ideia de que a gente está dividindo o conjunto de dados em quartos, ou seja, o primeiro grupo de 25%, o segundo de 25%, o terceiro de 25% e o quarto de 25%. Então, são medidas que separam, né, os dados em grupos de 25% em 25%. Como é que eu calculo isso? Tem várias maneiras de calcular. Vamos ver aqui só para a gente ter uma primeira ideia. Quem seria o primeiro quartil? O primeiro quartil ele vai separar 25% dos dados dos 75% restantes. Ele é um valor que está aqui. Assim como o terceiro quartil vai fazer de outra forma, vai separar os 75% primeiros dos 25% últimos. É um valor que está aqui. Então, tem um jeito muito simples da gente calcular. Uma das maneiras de calcular quartil, e são várias maneiras, e não quer dizer que todas deem o mesmo valor, mas aproximadamente elas dão o mesmo valor, e quando o conjunto de dados é muito grande, a diferença é tão mínima que não faz sentido essa preocupação. Então, vamos voltar a pensar. A mediana nada mais é do que o segundo quartil, porque ela não é assim chamada, mas ela é uma medida que separa o conjunto de dados em 50% à sua esquerda e 50% à sua direita. Então, a mediana está nessa posição, e vocês veem que ela tem uma ideia ligada aos quartis. Os quartis dividem em 25, então um quartil, que seria o primeiro quartil, é quem divide aqui em 25% e 25%. O outro quartil dividiria aqui em 25% e 25%. Então, como é que eu calcularia imediatamente os quartis? Pegando a mediana desse conjunto e pegando a mediana desse conjunto. Então, simplesmente assim. Então, vocês vão ver como é que a gente calcula nesse conjunto de dados. Voltando à mediana, se o número de medidas for ímpar, por exemplo, 5 medidas, eu só tenho 5 mãos medidas. Eu ponho em ordem, e quem é a mediana? A mediana é o termo do meio. É aquele que vai estar na posição, são n igual a 5, 5 mais 1, 6 sobre 2, 3. É o que vai estar na posição de terceiro lugar dos dados colocados em ordem. Esta é a mediana. E se o número de medidas for par, por exemplo, eu tenho 6 medidas, eu não tenho aquele termo do meio aqui. Então, na verdade, nós vamos ter a mediana, vai estar entre as posições n sobre 2, se n for igual a 6, vai estar entre a terceira medida e a quarta medida. Então, vai ser um valor aqui no meio. Convencionou-se tirar a média aritmética, não em 3 e 4, mas entre os valores da própria variável que eu estou medindo. Entre o valor que está aqui, entre o terceiro e o quarto valor, né? Então, seria a média entre a terceira e a quarta observação. A terceira, porque vem do n sobre 2, e a quarta vem do n sobre 2 mais 1. Então, essa é a maneira da gente calcular a mediana. E os quartis, como é que a gente calcularia nessa perspectiva também? Eu posso listar em ordem todos os valores e manualmente procurar o valor da mediana e dos quartis. Mas isso é factível para poucos dados. Para um conjunto grande, não é prático. Então, qual é a sugestão? Construir uma tabela de frequência. Quando eu tenho, por exemplo, no caso aqui, eu tinha 174 valores, eu vou construir quantos
mediram 13? 1. Quantos mediram 14? 1. Quantos mediram 16? 2. E assim por diante. Voltando ao gráfico de pontos, nós tínhamos, então, 3 medidas, né? Mínimo, máximo e a mediana. Como é que eu calcularia os quartis? Então, se a mediana está aqui 20, quem é o valor aqui que divide esse grupo em 25% à esquerda e 75% à direita? Quem é o valor neste conjunto aqui que divide 25% à direita e 75% à esquerda? Então, vamos aqui olhar nessa frequência absoluta, nessa tabela, como é que eu calcularia a mediana aqui? Eu tenho 174 valores, então é um número par. A gente já viu com aquele slide pequeno aqui, quando o número é par, como aqui, olha, n igual a 6, a mediana vai estar nas posições n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. N agora é 174, então a mediana vai estar entre o 87º valor e o 88º valor. Mas onde estão esses valores, 87º e 88º? Vocês veem que isso aqui já está em ordem. Então, aqui está o primeiro valor. Até aqui nós temos 2 valores. E assim por diante. Onde é que está o 80º? Então, se vocês olharem aqui e somarem essa frequência absoluta, poderíamos ter feito uma acumulada aqui do lado, né? Mas a gente está acumulando implicitamente. Vindo até aqui, temos 89 valores. Eu quero pegar o 87º e o 88º. Então, ambos são 20. Porque até aqui eu tenho 89, então até um pouquinho por aqui também está o 87 e 88. Então, a mediana seria 20 mais 20 dividido por 2, que dá 20. 20 centímetros seria o valor mediano. Tenho 33 valores aqui, e quando a gente olhou aqui, olha, tá vendo? Tem várias repetições desse valor 20. E o valor 20, um desses valores 20 é o valor que separa a metade do pessoal das mãos à sua esquerda e metade à sua direita, né? Vamos voltar aqui. E são justamente esses valores que estão mostrados aí. E os quartis? Como é que eu posso calcular? Como eu falei já agora há pouco, a literatura mostra diversas maneiras de calcular os quartis. Aqui é um dos artigos de Portugal, esse artigo interessante, onde mostra várias maneiras de calcular e tem outras referências também. Como eu falei, uma maneira fácil de calcular o quartil, o primeiro quartil, é calcular a mediana da primeira metade. Quer dizer, eu tenho aqui um conjunto de dados onde 20 é a mediana, então eu calculo a mediana daquela primeira metade. Como é que eu calculo o quartil 3? A mediana da segunda metade. Então, eu aplico a definição de mediana para um subconjunto dos dados, né? É uma maneira de fazer e de explicar isso mais fácil na escola básica. E eu sugiro que seja sempre calculado dessa forma. Claro que eu vou dar outras opções, aí vai depender do professor ou da professora que vai querer fazer de uma maneira ou de outra. Agora, essa é uma forma mais intuitiva e direta de fazer o cálculo dos quartis. Então, esse método simplificado que eu falei, leva em conta que a mediana divide o conjunto em 2 partes iguais, então os quartis seriam a mediana de cada um dos conjuntos. Q1 será a mediana do conjunto à esquerda da mediana, Q3 será a mediana do conjunto à direita da mediana. Quando está essa mediana aqui, é a mediana do conjunto inteiro de dados. Agora, vejam que coisa interessante. Dependendo de n ser par ou não, quando o n é ímpar, a mediana faz parte do conjunto de dados. Quando o n é par, a mediana é obtida através da média de 2 valores, então ela não faz parte necessariamente do conjunto de dados. Então, quando ela pertencer ao conjunto de dados, ela faz parte de cada uma das metades para calcular o Q1 e o Q3. Mas tem gente que não usa a mediana como parte. Então, essa também é uma outra diferença, outra maneira de fazer. E aí, cada professor pode escolher, a diferença é mínima, não tem importância, preserva a ideia de ser a mediana do conjunto à esquerda da mediana e à direita da mediana. Agora, eu não vou fazer um cálculo desse quando eu tiver 6 medidas, 7 medidas, 8 medidas. Na verdade, o número aconselhado é no mínimo 20, para fazer sentido ficar dividindo o conjunto em quartos.
Quando é muito pequeno, não precisa e a gente não deve fazer esse tipo de cálculo. O outro método é o método de arredondamento, que eu já vou ver daqui a pouco, e tem o método com interpolação. Em geral, os softwares que calculam Q1 e Q3 usam esse método com interpolação. E na literatura há diversas sugestões com ligeiras diferenças que não comprometem as análises realizadas, né? Então, vamos ver como é que a gente calcula o Q1. Eu tenho N174, que é o total. N é par. Já vimos que a mediana vai ser 20, a média entre esse valor e esse valor. Então, 20 aqui é a mediana. Então, agora eu vou calcular a mediana dos valores menores do que a mediana, que é 20. É claro que a mediana é um desses valores 20, tem 33 valores 20. Se eu puser todos em ordem, um por um, eu vou ver que tem um valor 20 que vai ser a mediana. E aí eu vou considerar todos os valores à esquerda dele, e aí vou calcular qual é a mediana daquele grupo. Então, aí seria o cálculo do Q1. Então, nós temos 87 valores à esquerda da mediana, e aí, então, é o valor da posição 87 mais 1 sobre 2. Isso é a posição, não é que isto é o quartil. Está em 44º lugar dos valores ordenados. Então, o primeiro quartil vai ser 19. Como é que eu sei que 19 vai estar nessa posição 44? É porque basta acumular aqui. Se eu vier até o 19, eu tenho 56 valores de palmo. Então, o 44º é 19 também. Ele vai estar aqui, é um dos valores, vai estar aqui, é um dos valores é um dos 27 valores. Então, vai ser 19. Então, o Q1 é 19. E Q3? Eu faço o mesmo raciocínio ao contrário, de baixo para cima. Se eu tinha a mediana aqui, que era igual a 20, agora eu vou ter 87 valores aqui abaixo da mediana, vou calcular a mediana desse subconjunto e é o valor da posição 44 de baixo para cima. Eu vejo que até o 22 eu tenho 58, passou de 44, então 44 está por aqui. Então, 22 é o valor do terceiro quartil. É claro que vocês devem fazer isso primeiro com poucos dados, mesmo que não seja aconselhável, só para que os alunos tenham jogo de cintura para poder fazer esse tipo de cálculo. E depois amplia e sempre montem grupos na classe onde tem pessoas que tenham mais facilidade de montar as tabelas, outros que tenham mais facilidade de fazer outro tipo de operação, e aí eles se completam e se ajudam e, na verdade, calculam mediana quer dizer, a mediana do subgrupo, né? Então, podem escrever os valores em papeizinhos e pôr em ordem em cima da mesa. É uma maneira de fazer a coisa ficar tangível e mais simples para os alunos perceberem o que é que eles estão fazendo, na verdade. Como é que eles estão calculando a mediana, né? Então, nós já vimos que nesse conjunto de dados, o primeiro quartil é 19, a mediana é 20 e o terceiro quartil é 22. Nós já tínhamos o mínimo e o máximo, então já temos 5 valores onde a gente pode calcular e construir o boxplot. Na verdade, mais construção do boxplot, porque os cálculos das medidas já foram feitos. Se eu quiser pensar no primeiro quartil em termos da posição, essa é a expressão. O primeiro quartil é o de posição n mais 1 sobre 4, e o terceiro quartil é de posição 3n mais 1 sobre 4. Então, se esses números aqui, eles podem não ser inteiros, aí é que vem a ser o caso de usar o arredondamento ou a interpolação. Como é que seria o arredondamento? O arredondamento seria, se eu fizer esse cálculo para Q1 e eu tenho 174 valores, a posição não dá um número inteiro, dá esse número aqui. Está nessa posição, 43,75. Aí eu posso usar um arredondamento, arredondo para maior, e eu pego o 44º e coincide com o que eu acabei de fazer, pegando a mediana do primeiro conjunto.
E a mesma coisa para o terceiro quartil, né? Então, para o terceiro quartil, 3 vezes isso é desta ordem, está em 131º lugar, vírgula 25. Aí eu faço a aproximação aqui, arredondamento, aí vai para 131. E o Q3 é 22 também, pelo mesmo modelo de ir acumulando até passar desse valor aqui, para eu saber onde é que está o 131º. Então, aqui eu usei a técnica de arredondamento, mas vocês veem que os valores não mudaram. Poderiam ter mudado, mas a mudança é muito pequena. Então, na verdade, o que a gente acabou de ver? Nós acabamos de ver o box plot, que é o gráfico que utiliza 5 medidas estatísticas calculadas a partir dos dados. Estamos trabalhando com a variável quantitativa. Da onde vieram os dados? Foram coletados online do palmo da mão de pessoas com 15 anos ou mais que entraram na nossa planilha. As medidas de posição utilizadas foram essas: mínima, mediana, mínimo, máximo, primeiro e terceiro quartis. E aqui está o gráfico construído. Aqui está o mínimo, 13, máximo, 28. Então, aqui, vocês estão vendo que está escrito versão simplificada. Essas hastes que estão aqui, elas estão indo até o mínimo e até o máximo. E a caixa, como é que eu monto a caixa? Simplesmente eu pego o primeiro quartil, é esse valor aqui, o limite da caixa do lado esquerdo. E o terceiro quartil é o limite da caixa do lado direito. Olha que interessante. O terceiro quartil, ele é o valor que separa 75% dos valores à sua esquerda e 25% à sua direita. Já o primeiro quartil separa 25% à sua esquerda e 75% à sua direita. Bom, então, conclusão. Aqui dentro da caixa eu tenho 50% dos meus valores. Se a caixa for muito estreitinha, os valores estão todos acumulados uns em cima dos outros. Se a caixa for bem grande, os valores estão todos bem separados uns dos outros. Então, aqui nesse caso, a caixa em si, ela tem 50% dos dados, e uma outra medida que é usada para compor o gráfico é a mediana. E nesse nosso caso, a mediana é 20, então ela não está no centro da caixa, estão vendo? Ela está aqui numa posição assimétrica, ou seja, nesse retângulo pequenininho aqui, eu tenho 25% das pessoas, e aqui nesse outro retângulo eu tenho 25% das pessoas. O que mostra que nesse intervalo as pessoas estão muito mais juntinhas do que nesse. Dá uma ideia de dispersão e dá uma ideia de densidade, né? Então, aqui está construído o box plot. O box plot sozinho, ele em geral não traz muita informação, a menos de mostrar até onde vai a variável, se a coisa é simétrica ou não, se os quartis estão muito em cima um do outro, ou se estão bem separados, se eles estão muito em cima da mediana, ou se eles estão bem separados. Mas, na verdade, esse é um gráfico muito mais interessante quando eu quero comparar grupos. Então, daqui a pouco a gente vai ver isso. E essa aqui, como eu falei, é a versão simplificada. As hastes vão até os extremos, tá vendo? É bem simples. Eu não entrei aquele primeiro gráfico que eu mostrei, box plot, nos primeiros slides, tinha aqui uns asteriscos. Este aqui não tem. Este aqui é a versão simplificada mais fácil para se fazer numa primeira abordagem. Então, com isso aqui eu já falei que dentro da caixa nós temos 50% dos valores de palmo de mão e aqui eu tenho um comportamento assimétrico dessa variável palmo de mão. Então, entre 19 e 20, eu tenho o mesmo número de pessoas que entre 20 e 22. Né? Então, é um comportamento assimétrico dessa variável tamanho do palmo da mão. Voltando ao gráfico de pontos que nós examinamos na parte 1 dessa oficina, já em outubro, nós vimos que há evidências descritivas de que a mão masculina, aqui está o sexo masculino, tamanho da mão, e aqui está o sexo feminino.
Dando uma olhada macro aqui, a gente percebe que as mãos masculinas estão com uma tendência de ficar à direita da maioria das mãos femininas, né? Então, aqui está estratificado por sexo e eu construí dot plot aqui e vamos ver como é que seriam os box plots que a gente poderia construir para essa mesma estratificação entre feminino e masculino. Então, eles estão aqui. Eu pegaria só o grupo feminino e calcularia. Para fazer essa caixa aqui, eu precisaria primeiro quartil aqui, mínimo aqui, mediana aqui, terceiro quartil aqui e máximo aqui. E a mesma coisa para o masculino, sempre na versão simplificada, onde a haste vai até o mínimo, a outra haste vai até o máximo. Aqui no masculino, a haste vai até o mínimo, a outra haste vai até o máximo. E os valores estão aqui. Foram calculados, então, só do grupo feminino, o mínimo, que é 13, o máximo, que é 23, Q1 e Q3, 18 e 21, e a mediana, 20. Já no masculino, temos mínimo 17, máximo 28, Q1 e Q3, 21 e 23, respectivamente, e mediana, 22. E é claro, aqui a gente está vendo bem a utilidade de comparação de grupos usando esse box plot. É bem visível, bem visual aqui a diferença entre o grupo masculino, que se coloca à direita do grupo feminino, né? Então, evidentemente, a mesma conclusão se aplica ao usarmos o box plot para os mesmos dados. Os valores da mão masculina estão à direita em relação aos valores da mão feminina. O que significa que há indícios de que temos que fabricar luvas levando em conta o sexo do comprador. Podemos ver aqui também medidas de variabilidade. Uma delas, que é uma medida muito interessante da gente identificar num conjunto de dados, é a amplitude. A amplitude é simplesmente o máximo menos o mínimo. Já vimos isso na parte 1 da oficina em outubro. Então, amplitude no feminino é a diferença entre o máximo, 23, e o mínimo. A amplitude no masculino é a diferença entre o máximo e o mínimo. E agora surge uma nova medida, interessante essa medida, que é uma medida também de variabilidade, que é a diferença entre os quartis. Olha, Q3 menos Q1. Quando eu faço essa conta, eu tenho o tamanho dessa base aqui, desse retângulo, né? Que, na verdade, é o tamanho da caixa. O tamanho da caixa é a diferença entre os quartis. Então, o tamanho da caixa feminino é 3 centímetros. O tamanho da caixa masculino é 2 centímetros. Então, é interessante a gente pensar que aqui eu tenho 2 centímetros para o masculino, onde eu tenho 50% dos valores que estão aqui dentro. E aqui eu tenho 50% dos valores estão separados por 3 centímetros. E outra coisa interessante é que o masculino, vocês estão vendo que está aqui o terceiro quartil, ele tem 75% dos valores acima de 21, enquanto que o feminino tem 75% dos valores abaixo do 21. Então, esse gráfico é muito criativo e muito elucidativo de comparação de dois grupos. E no caso aqui, o visual é mais contundente do que o dot plot, na minha opinião. Então, estão aqui os dois gráficos de novo. Tem aqui esse comentário, como eu já comentei anteriormente. Então, amplitude e intervalo interquartil tem que ser dados também. A gente não deve só dar para os alunos as medidas de posição. Para construir o box plot, basta 5 medidas de posição, como falei. Mediana, mínimo, máximo, quartil 1 e quartil 3. Todos eles são medidas de posição. A gente pode posicionar esses valores aqui no gráfico, no eixo, ou aqui embaixo, ou no correspondente aqui, que é no eixo dos dados, né? Agora, essa amplitude, esse intervalo, eu não vou representar no eixo dos dados, mas eu represento de alguma forma, mostrando de onde até onde os dados vão, qual é o tamanho da caixa, aonde estão restritos os 50% centrais dos valores, enfim, várias informações ligadas à variabilidade, sendo que variabilidade é o cerne da estatística. Quer dizer, se todo mundo medisse o mesmo tamanho de palma de mão, não ia ter sentido fazer análise.
Se todo mundo tivesse a mesma altura, não precisa analisar a altura, mas a gente sabe que todas as variáveis, principalmente as variáveis antropométricas, têm variação e tem variação também de sexo masculino e feminino. Então, são muito criativas e muito úteis para a gente estudar as medidas estatísticas e o pensamento estatístico na escola básica. Agora, essa é uma versão, como eu já comentei, simplificada do boxplot, onde essa haste vai até o fim. Agora, se esse valor aqui, em vez de ser 28, fosse 45, 59, se o valor aqui fosse 1, 2, medidos até erroneamente, enfim, a gente vai indo até o mínimo e até o máximo, é isso que a gente precisa ver, que pode não fazer sentido. Então, a gente tem um limite onde a gente aceita que esses dados variem, né? Chega uma hora que você vai dizer, bom, tem uma mão que foi medida 45, eu vou com a haste até o 45? Não, tem alguma coisa que tem que estancar esse comportamento e aí vem o boxplot tradicional para nos salvar, né? Tá aqui o boxplot tradicional, que é o primeiro que eu mostrei para vocês hoje. Então, estão vendo aqui, aqui tem o primeiro quartil, aqui tem o terceiro quartil, aqui tem a mediana. Só que essa haste não está indo mais até o máximo. Essa haste aqui não está indo até o mínimo. Chegou uma hora que o próprio conjunto de dados disse, olha, isso aqui parece estar fugindo ao padrão. Esse aqui parece que está fugindo ao padrão. E é claro, esse padrão é um padrão empírico, né? E o que é usado entre os estatísticos é o seguinte, eu vou ficar satisfeita com os dados até que eles se distanciem da caixa numa medida de uma caixa e meia. Até uma caixa e meia, vou achar que aquele conjunto pode ainda fazer parte do conjunto de dados. Passou de uma caixa e meia, tanto para um lado quanto para o outro, eu já vou começar a duvidar desses dados. O que não quer dizer que eu deva tirá-los da análise. Eu tenho que fazer uma espécie de uma crítica em cima dos dados para verificar se eles tiveram algum erro de medida, se eles são dados factíveis, se é possível uma pessoa dessa idade ter a mão desse tamanho, e assim eu tenho que me cercar de grupos interdisciplinares para ter ideia se aqueles valores são passíveis de pertencer ao conjunto de dados, então serão mantidos, ou impossível de pertencer àquele conjunto de dados, serão retirados. Né? Esses são os valores discrepantes, cujo termo em inglês é outliers, e a gente, às vezes, porque isso aqui parece um nome mais compacto, muitas vezes a gente usa isso em vez de usar valores discrepantes, ou até outro nome que tem valores espúrios. Parece um pouco pedante, né? Então, o outliers, que também é pedante por ser um valor em inglês, é o que é mais aceito. É mais fácil as pessoas dizerem, isso aqui acho que é um outlier, do que um valor discrepante. Parece uma palavra que não tem mais fim. Bom, o que é uma caixa e meia? Uma caixa, a gente já viu agora há pouco, esse tamanho aqui, ó, que é o tamanho da caixa, eu estou disposta a pegar um tamanho desse mais meio tamanho desse. Então, os valores que vierem até aqui, eu aceito como possíveis de fazerem parte aqui do conjunto master de dados, digamos assim, né? Então, uma caixa é o intervalo interquartil. Uma caixa e meia é 1,5 vezes o intervalo interquartil. Então, eu faço uma conta, uma caixa e meia para cá e uma caixa e meia para lá. Tudo que tiver fora disso, à esquerda, eu vou chamar de outlier. Tudo que tiver fora para a direita, eu vou chamar de outlier. Então, é o intervalo interquartil que vai ser o balizador desses outliers. Então, aqui nos nossos dados, o intervalo interquartil é 3 centímetros, 1,5 intervalo interquartil é 4,5 centímetros. Então, eu saio daqui e venho 4,5 centímetros para cá, 4,5 centímetros para cá. Tudo que sair disso vai ser o outlier. No nosso caso, vocês estão vendo que eu tenho 2 valores aqui e 1 valor aí. Né? Então, os valores serão considerados discrepantes, né, em relação ao conjunto das medidas.
E quais são esses valores? Estão marcados aqui, 13 e 14 centímetros e 28 centímetros. E são geralmente representados por um asterisco. Então, nesse caso, as hastes, não é que elas vão até uma caixa e meia, elas vão até o último valor antes de ser uma caixa e meia. No caso aqui é o 15 e é o 26, que são valores que foram de fato observados. Então, a haste vem até aqui. Ela não vai até lá, porque uma caixa e meia já ficou 26,5. Ela aceita dados até por aqui. 28 já foi demais. Ela aceitaria dados até aqui, 14,5. 13 e 14 já são muito longe do conjunto de dados, então são considerados outliers. Cada pesquisa, como está colocado aí, tem que analisar a permanência dos outliers ou não na análise, sempre com base em critérios definidos e transparentes. Eu não posso tirar o valor porque eu não gostei dele, achei que é muito pequeno, está poluindo o meu gráfico. Não, ele faz parte e eu tenho que registrá-lo. Se eu chegar a tirá-lo, eu tenho que dizer por que tirei, como tirei e quais são as razões que me levaram a isso. Aqui estão colocados 3 box plots. Esse é aquele primeiro com todas as medidas juntas, masculino e feminino. Esse aqui é o que eu acabei de discutir com vocês, masculino e feminino. O feminino está aqui, o masculino está aqui. Vocês estão vendo os valores aqui aparecendo. Aqui estão 2 valores aparecendo, mas quando eu separo por sexo, eu vou ter um outlier no feminino e 2 outliers no masculino. No masculino, tanto esse valor quanto esse são outliers, e no feminino só tem um valor à esquerda. Aqui eu estou com uma orientação onde a minha variável palmo da mão está aqui na abscissa. Esse gráfico é o mesmo desse, só que aqui eu estou com outra orientação. A minha variável está na ordenada, e a minha separação e estratificação está na abscissa, e aqui a minha estratificação está na ordenada. Então, são orientações diferentes para o mesmo gráfico. Às vezes a gente vê que as pessoas ficam preocupadas, dizendo, não, esse é um gráfico, isso aqui é outro. Não, exatamente o mesmo gráfico, estão com as mesmas informações, só a orientação que é diferente. Ou eu estou vendo a variável na ordenada, ou eu estou vendo a variável na abscissa. A variável quantitativa, né? A outra é a estratificação, que é o critério de separar por sexo. E com isso, a gente está vendo que o box plot é um gráfico fácil de calcular, é possível fazer na sala de aula, é possível fazer comparação entre classes, vocês podem fazer na classe, juntar primeiro, segundo e terceiro médio e ver se os box plots dão diferenças, pegar os femininos do primeiro, segundo e terceiro, comparar entre si, pegar feminino e masculino, comparar, pode ter vários box plots aqui nesse gráfico. Enfim, tudo que fizer sentido comparar, vale a pena. Sempre lembrando que nós estamos aqui com uma pergunta. Faço luvas de mesmo tamanho para meninos e meninas ou faço diferença? E aqui nós estamos vendo, não só através do dot plot, como também do box plot, evidentemente teria que mostrar a mesma coisa, porque são os mesmos dados, que a mão masculina é ligeiramente superior à mão feminina, então é aconselhável levar em conta o sexo para construir luvas para as pessoas. Então, vocês veem que nós estamos trabalhando sempre com variável quantitativa e esses 2 gráficos são gráficos muito interessantes para serem introduzidos na escola básica. O gráfico de pontos deve preceder qualquer outro gráfico, porque através do gráfico de pontos, cada aluno vê o seu valor montado no gráfico. O seu valor ali, ele sabe se ele está fazendo parte do grupo central das mãos, se ele tem uma mão muito maior do que a de todo mundo, se ele tem uma mão muito menor que a de todo mundo, ele imediatamente se coloca, ele verifica qual é a variabilidade das mãos que foram medidas na classe, então é muito rico. Depois desse gráfico dot plot, que também facilita a análise, é o gráfico de box plot, porque o box plot ele pode fazer também muitos gráficos ao mesmo tempo dentro do mesmo dos eixos, né, da variável e estratificado, no caso aqui, por exemplo,
por alguma outra variável, então o gráfico de caixas deve ser colocado como uma abordagem posterior, depois de iniciar o cálculo dos quartis. E a versão simplificada é ideal para iniciar essa abordagem. Então, os dois gráficos mais aconselhados, em minha opinião, para a escola básica, para iniciar a construção de gráficos para entender o comportamento de dados, seria o gráfico de pontos, que é o dot plot, e o gráfico de caixas, que é o box plot. Essa oficina, na verdade, ela foi organizada não só por mim, como também pela Doris Fontes. Então, nós estamos aqui agradecendo imensamente o interesse nessas nossas oficinas. Estamos à disposição para esclarecer as dúvidas que tenham permanecido e os nossos e-mails estão aí, tanto o meu quanto o da Doris. E gostaria de comentar que em ambas as oficinas, esses gráficos que vocês viram foram gerados através do software Minitab, mas é possível também fazer esses gráficos em outros softwares também. Muito obrigada e tenham todos um bom fim de ano.